Salve, galera, tamo no ar, tamo juntos, chegando nessa terça-feira com notícia já em véspera de jogo, porque o Fluminense joga amanhã contra o Botafogo, 9h30 da noite, no Newton Santos. Parada dura, né, galera? O Botafogo vai estar estreando seu time principal na temporada e o Botafogo ganhou os últimos 6 jogos contra o Fluminense. As últimas 6 vezes que eles se enfrentaram, em todas deu Botafogo. Tá na hora de quebrar esse troço aí, né? Esperamos que sim, nesse jogo de amanhã. Vou falar um pouquinho sobre escalação, sobre o que a gente pode esperar para o Fluminense no clássico, no primeiro clássico do Campeonato Carioca. Vamos falar também, gente, sobre John Arias, porque mais um time interessado, mais um clube de outro país pode estar prestes a fazer proposta por John Arias. Será? Vamos saber disso agora. Vem. Tapete Grenar para você aqui no canal Ilan FC, somos 60 mil praticamente. Muito obrigado a quem já se inscreveu e quem não se inscreveu ainda e puder se inscrever agora é de graça, clica aí embaixo na inscrição e também no like, que é importantíssimo para mim, tudo de graça, tudo 0800, tanto like quanto inscrição. Muito obrigado, galera. Pois é, a gente, Fluminense está tentando arrumar a casa, financeiramente inclusive, fez uma certa limpa no elenco, mas contratou pesado no começo da temporada, gastou quase 100 milhões de reais já em reforços, claro que não é tudo à vista, claro que tem parcelamento, mas já assumiu dívidas, assumiu compromissos financeiros, contando certamente com receitas do ano, principalmente do Mundial de Clubes, do Super Mundial, que vai pagar acima de 100 milhões de reais para cada um. Mas o Mário já meio que gastou tudo por antecipação. Só que tem coisa pendurada por aí. Deu no Anselmo Góes no Globo. O Anselmo tem muita credibilidade, né? Um cara muito bem informado sempre. Empresário cobra quase 1.700.000 reais do Fluminense por dívida na venda de atacante. É muito dinheiro, 1.700.000 para mim, para você, para quase todo mundo. Mas não para um clube de futebol de primeira divisão. Isso é uma mixaria, tá? E o Fluminense, então, está com essa dívida. Olha aqui a notícia, é o seguinte. O Fluminense teria negociado 20% dos direitos de Biel, do Gabriel Teixeira, né? Que foi para o Bahia, quando ele ainda estava na base do clube. Então, 20% teriam sido negociados por uma empresa agenciadora de jogadores, e essa empresa agora está cobrando do Fluminense pagar a parte deles, né? Que o Fluminense recebeu um dinheiro quando vendeu o jogador para o Bahia, mas não teria pago corretamente essa parte da American Soccer, que agencia, alega ter o direito de 1.696.000 reais pela transferência do Biel, que aconteceu em 2023. O Fluminense, gente, teria começado a pagar esse valor, só que a partir de julho de 2024 deixou de pagar as parcelas do acordo firmado para quitação do débito. Apesar de ter sido notificado extrajudicialmente, o Fluminense teria ignorado a questão. A American Soccer solicita que o Fluminense seja intimado a quitar a dívida em até 3 dias, sob pena de bloqueio de suas contas bancárias. Pois é, solicitou que o Fluminense seja intimado a pagar, mas ele ainda não foi intimado. Se for intimado, vai ter que quitar em 3 dias para não ter as contas bloqueadas. Ou seja, mais um probleminha escondido, oculto, que o Mário não aborda de forma natural ou espontânea nas suas coletivas para contar a vantagem, para dizer que está tudo bonitinho, que as contas estão em dia, e a gente sabe que não é bem assim, né? Tem execuções aí acontecendo, tem processos como esse, como, por exemplo, da compra do Lelê, em que o Fluminense também estaria devendo parcelas módicas, né? bem significantes para o tamanho da receita do clube, ao clube ao clube, aos empresários que venderam o Lelê para o Fluminense. Ah, ele se machucou, gente, contraiu a dívida, comprou, tem que pagar. É assim que funciona. É assim que tem que funcionar no mundo do futebol e na vida nossa, né? Acordo, está escrito, se cumpre, e mesmo a palavra empenhada, ela tem que ser cumprida. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Mas não está funcionando muito assim no Fluminense. Galera, falar de negociação, falar de compra e venda, tem um clube da Grécia interessado em John Arias. Não é um clube qualquer, é um clube bastante conhecido, está aqui num veículo muito importante da Grécia, no site to10.gr, GR de Grécia, né? Olympiacos, olha quem está aqui no meio, ó. Olha aqui, já está traduzido aqui o site para nós, tá? Esse aqui é o John Arias, obviamente, no meio de outros reforços possíveis
lá do Olympiacos, né, um time muito conhecido dos brasileiros. A transferência, a batalha por um ala e o cenário para John Arias. Claro que a tradução aqui é meio ala Google, né? Então não é muito perfeita a tradução, mas eles falam do brasileiro, aliás, do jogador que está no Brasil, líder do Fluminense com 43 gols e 42 assistências, detentor da Copa Libertadores, peça-chave na seleção colombiana. Mas aqui embaixo eles chegam na parte sobre o Arias. Olha aqui, a carambola dos brasileiros para John Arias. Dessa vez, um cenário do Brasil envolve os Reds, que são os Olympiacos, né? Com uma ala surpresa. Em particular, o Olympiacos aparece como uma das equipes que perguntaram sobre John Arias, o principal ala da seleção colombiana, chamando ele de ala, né? Um jogador de lado de campo, que para nós seria um meio atacante. 27 jogos, 3 gols, que nos últimos 3 anos e meio joga pelo Fluminense. É um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, um ótimo caso, mas também extremamente difícil. Quase fora de contato com a realidade do futebol grego. Aí eles falam aqui do Galatasaray, que tem interesse no Arias, do Zenit, que fez proposta recentemente, ó, Zenit de São Petersburgo, Galatasaray, tá tudo tratado aqui. Tem uns exageros aqui, tem umas coisinhas meio erradas, né, sobre a possibilidade dele ir para o futebol brasileiro, para o Botafogo, para o Corinthians, para o Palmeiras, e a gente sabe que tudo isso são apenas desejos desses clubes, mas eles tratam como uma possibilidade real deles transferir para um clube brasileiro, e pelo que prometeu o presidente Mário Bittencourt, essa possibilidade simplesmente não existe. Eles falam aqui que o Arias joga no Flu desde 2021, ele se tornou um jogador importante de cara, 27 anos, é uma lenda moderna para o seu clube, um jogador de bandeira que associou seu nome a camisas e troféus incríveis. E aqui eles botam os números do Arias, 195 jogos, 43 gols e 42 assistências. E aí citam aqui a final contra o Boca Juniors, na Libertadores, e dele ter feito os 2 gols do Fluminense na final da Recopa no ano passado contra a LDU. Então tá aí a manchete do site grego, com John Arias no meio ali dos reforços pretendidos pelo Olympiacos da Grécia. Pois é, a gente já sabe que Arias permanece no Fluminense por enquanto, mas não estreou na temporada. É uma possibilidade de jogar amanhã contra o Botafogo, mas não diria tão forte assim essa possibilidade, embora ele tenha treinado ontem, mostrei aqui as imagens do treino. O Mano Menezes, na última coletiva dele, disse, olha, o Arias veio com desconfortozinho muscular, estamos preparando ele, se não para essa semana, para outra. Então, assim, não senti muita firmeza, a princípio, nas palavras do Mano, da gente ver o Arias amanhã em campo. O que me estranha um pouco, porque o Arias é um touro, né? O cara volta da seleção colombiana, muitas vezes, e joga no mesmo dia pelo Fluminense. Joga no dia seguinte, mesmo depois de viagens longas. Ele é o cara desse elenco todo, praticamente, é certamente um dos 2 ou 3 mais fortes, digo, em saúde, em não ter esse troço. Vou ficar fora porque estou cansado, estou com desconforto. O Arias joga todas, com dor, sem dor, com cansaço, sem cansaço. Então, assim, estranha um pouquinho o fato de ele não ter estreado até agora. Claro que eu acredito no que disse o Mano, de que ele deve ter vindo com algum tipo de desconforto e tal, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha. Será que o Arias está sendo poupado para não correr risco de se machucar? De repente, emocionalmente, está preferindo ficar fora por conta de uma possibilidade de uma transferência que pode acontecer a qualquer momento? Tudo é possível, tudo é possível. Tomara que a gente veja ele já em campo amanhã contra o Botafogo, e que o Fluminense, se vender para algum clube, seja o Olympiacos, seja qualquer outro clube da Europa, que o Fluminense arrecade, no mínimo, limpos só para ele, porque ele só tem 50%, no mínimo 15 milhões de euros. Né? Seria uma venda estimada total de 30 milhões de euros. Claro, o Arias já tem 27 anos, não vale a mesma coisa de um jovem de 21, mas ainda é um jogador que está muito valioso por tudo que está fazendo, pelo que diz aí na reportagem da Grécia, né? Um cara titular da seleção colombiana, herói de uma conquista recente sul-americana pelo Fluminense na Libertadores, na Recopa. É um jogador muito em evidência e não, por acaso, cobiçado por todos os grandes clubes brasileiros. Vocês acham que se o Flamengo pudesse contratar o Arias amanhã, não contrataria? É porque eles sabem que o Fluminense não vende. O Palmeiras quer, o Cruzeiro quer, o Corinthians, todo mundo quer. O Botafogo quer, todo mundo quer. Né? Mas se o Fluminense não vende para clube brasileiro, vai ter que ser através de um clube europeu a saída dele, que é para onde ele quer ir, inclusive. Então, amigos, não vai conseguir a multa inteira de 50 milhões de euros, que é a multa integral do Arias para clubes da Europa, mas se o Fluminense pegar 15 milhões de euros, ele está como se estivesse vendendo por 30 milhões, porque os outros 50% pertencem ao Patriotas da Colômbia, e aí a parte deles, não sei quanto é que vai ser. O Fluminense tem que tentar pegar uns 15 milhões de euros, que não paga a ausência do Arias, mas para que a gente possa sentir pelo menos que o jogador
foi razoavelmente bem vendido, apesar de que nada paga, né? O ideal era ficar com ele mais 1 ano, 2 anos, 5 anos para sempre, sem dúvida nenhuma. Gente, para o jogo de amanhã, né, hoje à tarde acontece o último treino dessa terça-feira é à tarde, e aí vai acontecer a definição do time. É muito provável que a gente já veja um esboço mais definitivo, mais consistente do que vai ser o time titular do Mano, porque ele testou um time que poderia ser o titular, e eu acho que é mais próximo do titular, na partida contra a Portuguesa, vitória por 3-1, testou mais outros jogadores na partida contra o Madureira, empate em 0-0, e desse time que jogou contra o Madureira, eu acho que uns 2 ou 3 no máximo serão titulares. E aí eu incluo o Thiago Silva, incluo a possibilidade de ser o Canóbio, enfim, e o Hércules, né, que tinha começado o jogo anterior. O jogo anterior contra a Portuguesa, o Hércules começou e não começou o jogo contra o Madureira. Então, gente, acho que a gente vai ver um time mais próximo do que veremos a longo prazo durante toda a temporada, né, um esboço mais definitivo do time que o Mano Menezes tem na cabeça, excetuando se ele é parte da armação, né, do meio-campo, onde o Fluminense precisa contratar. Vou repetir, precisa contratar um substituto para o Ganso e para o Renato Augusto. Não dá para contar com nenhum dos dois. O Ganso a gente espera que volte em breve, mas se voltar em breve, o em breve dele vai ser daqui a uns 2 meses. Então, tem que contratar. E só tem o Ganso, mesmo quando ele voltar, para fazer a função. O Renato Augusto já se machucou de novo e eu não acho que ele vai voltar tão cedo. E já não dá para contar com ele inteiro. Imagina machucado, né, gente? E na frente, qual será o ataque do Fluminense? Ali ele tem mais opções, tem muitas opções, né? Tem hoje Serna, tem Queno, tem Canóbio, tem Isaac, tem Riquelme, os dois também jogam meio avançados, como meias avançados, meias atacantes, e tem Germancano ou Cauã Elias para o meio. Germancano, inclusive, né, acaba de se tornar um dos 5 jogadores estrangeiros com mais jogos pelo Fluminense. Está no top 5 dos que mais atuaram sendo estrangeiros pelo Fluminense em toda a história do Fluminense. O primeiro, sabe quem é? É Conca, Dario Conca, outro argentino que fez 272 jogos pelo Flu. Russo é o segundo jogador que atuou entre 1933 e 1944, 251 jogos. Romerito, Dom Romero, entre 84 e 89, fez 214 jogos. John Arias, já é o 4º estrangeiro com mais jogos na história do Fluminense, 195 jogos, e Cano acaba de ingressar nesse clube dos top 5 com 175 jogos. Então, 2 desses principais estão hoje em atividade pelo Fluminense. Arias, 4º colocado, e Cano, 5º colocado. O Arias, não sei se vai chegar na 3ª colocação, onde está o Romerito, porque a diferença entre eles de jogos é de 19 jogos. Romerito, 214, e Arias, 195. Se o Arias ficar pelo menos até o meio do ano, eu acho que a gente vai ver o colombiano assumindo essa 3ª posição entre os gringos que mais atuaram com a camisa gloriosa e centenária do Fluminense. Tá bom, gente? Larga o like. Arias, negócio de Olympiacos, Zenit, deixa para lá. Fica no Fluminense, pelo menos até o meio do ano. É o que eu espero. E vocês? Comenta aqui embaixo, larga o like, se inscreve e a gente se vê. Valeu.